Bom dia, está no ar mais uma edição do Conexão Prefeitura, o programa que aproxima a gestão municipal, o executivo da comunidade rosariense. E hoje, um assunto super importante e de interesse de muitos ouvintes da Rádio Marajá e de todo mundo que acompanha também o Conexão Prefeitura no YouTube e no Spotify. As estradas do interior. Para falar sobre esse assunto, que é um tema que impacta aí produtores rurais, transporte escolar, acesso a serviços e desenvolvimento das nossas comunidades, eu recebo aqui hoje o secretário de Estradas de Rodagem, Herbert Silveira. Secretário, seja muito bem-vindo, um bom dia, bem-vindo ao Conexão Prefeitura. E para a gente começar, então, né, eu já quero te fazer uma pergunta aqui, falando um pouquinho sobre esse balanço, né, do ano de 2025 aí. Então, como que o senhor avalia esse primeiro ano de trabalho da gestão? Bom dia, Julie. Bom dia a todos os espectadores e ouvintes. Esse primeiro ano, um ano desafiador, né? Ao mesmo tempo, eu avalio muito positivo esse primeiro ano. Apesar de todas as dificuldades, sabíamos que íamos encontrar dificuldades, né? Apesar de todas as dificuldades, né? Das adversidades vencidas e das que a gente continua aí batalhando para vencê-las, avaliamos como muito positivo este primeiro ano. Excelente, secretário. E aí eu também queria saber, né, quais que foram as principais frentes de trabalho, né, ao longo de 2025 aí pela Secretaria de Estradas de Rodagem. Pois então, a gente tentou nos multiplicar ali, né? E foram várias ações. A gente encontrou um cenário não muito favorável das estradas, né? E elencaríamos os patrolamentos. A gente certamente em torno de 1.000 quilômetros a gente fez de patrulhamento aí, talvez até um pouco mais, me arriscaria nessa média aí de uns 1.000 quilômetros. É, Evidentemente que tem estradas que a gente não conseguiu chegar ainda. O pessoal vai nos escutar e vai dizer, pô, 1.000 quilômetros, o município tem em torno aí de 1.300 a 1.500 quilômetros de estrada. Também é uma conta que a gente está fechando. A gente mapeou todas as estradas, né, e vamos fechar essa conta com os números mais exatos através do GPS, do georreferenciamento, né? Mas enfim, em torno de vamos botar aí 1.400 quilômetros de estrada. Acredito que a gente tenha feito um patrulhamento em uma média de 1.000 quilômetros. Tem estradas que a gente não andou ainda, mas também, em contrapartida, tem estradas que a gente já foi 2, 3 vezes, né? Então, por isso esse número aí, uns 1.000 quilômetros de patrulhamento. Junto com o patrulhamento, a gente fez balastramento em alguns pontos aí. A gente não conseguiu avançar tanto no balastramento executado pelas estradas de rodagens, né? Mas a gente balastrou pontos consideráveis, pontos importantes, alguns pontos específicos ali é, que exigiam esse mais material, né, de pedra, de balastro. Também considero que foi uma ação importante. E falando em balastro, aí sim é uma ação que a gente consegue mensurar. Nós conseguimos adquirir quase 8.000 toneladas de balastro. Isso dá 5.000, em números exatos, 5.276 metros cúbicos de balastro. Um metro cúbico dá mais ou menos 1,5 toneladas, ou seja, 7.914 toneladas. Desse quantitativo, a gente já distribuiu em torno de 6.000 toneladas e ainda temos 2.000 toneladas para distribuir. Esses balastros aí foram distribuídos com o auxílio incondicional dos produtores, das associações de produtores, né? Muitas situações a gente entregou o material e os produtores, as associações aplicaram nas vias, né?
e atingimos um ponto, estradas importantes, como um exemplo maior aí, a estrada do Campo Seco, que é muito bem administrada pela Associação de Produtores do Campo Seco, e outras vias, estrada dos Tempes, Bom Retiro, muitos lugares ali, Cruz de Pedra, todas foram balastradas a partir dessa aquisição de material. Tivemos também a reconstrução de pontes, né, que de igual forma tem uma importância grande, né? Agora, durante esses 10 meses e pouco de governo aí, 10 meses, a gente conseguiu aí construir do zero 4 pontes, né? Uma delas eu até não atribuo mais a responsabilidade aos produtores, que é a ponte da divisa com o município de São Gabriel, na Estrada dos Tempes. Lá o município participou, teve uma participação mínima, mas tão importante quanto, né? Mas aqueles produtores lá encamparam realmente a construção da ponte, a gente deu um apoio lá, né? Mas agradeço aos produtores, aquele grupo de produtores, de empresários, né? Porque no meio rural, hoje, a gente às vezes tem uma ideia de, produtores é o que planta arroz, que cria gado, mas eles são empresários, são investidores, né? Então a gente tem que... E não só aqueles produtores do meio rural, mas empresários do meio rural, mas outros empresários que estão inseridos no campo, né? São extratores de minerais, enfim, né? Tem uma gama de serviços e produtos vinculados ao setor primário, né? Então, esses empresários aí são muito importantes para nós, né? E colaboram, assim, uma parceria maravilhosa. E essa ponte aí dos Tempos, eu acredito 90% para o empenho dos produtores. Além dessa ponte, a gente fez 2 pontes na estrada da Vista Alegre. A primeira foi a ponte do Salso e depois, mais adiante, a ponte das Picadas. Essas pontes aí foi a nossa equipe que fez, mas uma participação... o material, a gente praticamente ganhou todo o material de um produtor, né? Eu não divulgo nomes, até porque não tem autorização, né? Mas todos os produtores são importantes e essa pessoa em especial nos deixou à vontade. A gente ia na propriedade lá, escolhia a madeira, então muito interessante, e a gente conseguiu fazer com o mínimo custo possível. Assim como uma ponte também desejada e tão importante também, pela comunidade do Rincão dos Machados. É uma ponte que faz o elo entre o Rincão dos Machados e o Rincão dos Menezes, e que há muito tempo vinha sendo demandada, e a gente conseguiu fazer ela do zero também. A gente desmanchou e fez nova. Além das pontes, substituímos uma ponte. Essas 4 aí foram pontes construídas. Na estrada da Cruz de Pedra, a gente substituiu uma ponte ali, numa medida mais rápida, porque não tínhamos condições de construí-la. Substituímos por tubulação, uma tubulação com 1 metro de vazão, e está respondendo positivamente. Lá na região do Saicanzinho, entre a estrada da Cruz de Pedra, Toro Passo, e a estrada do Bom Retiro, a gente também substituiu uma ponte no corredor do Carané. Substituímos uma ponte lá por tubulação. Essa também foi em caráter provisório, porque não tínhamos o recurso para fazer a ponte nova. Substituímos. No primeiro momento,
com uma única fileira de tubos, né, com vazão de 1 metro também. Não foi muito, não tivemos muito sucesso. A enxurrada veio e levou o trabalho, né? Mas era o recurso que a gente tinha no momento, era o remédio que a gente tinha para aquele momento. Reconstruímos novamente, né? Aí com duas carreiras, duas fileiras de tubo, aumentamos a vazão, mas ainda eu acho que aquela ponte ali a gente vai acabar reconstruindo como antes, né? Mas, enfim, foram ações importantes que a gente viabilizou nesse corredor do Cananéia, né? Foi no mês de fevereiro, a colheita da melancia, e uma produção grande de melancia ali, e o produtor precisava escoar aquela produção ali. Melancia é um produto sensível, então a gente tem que dar as mínimas condições para que o produto chegue em condições de consumo ao supermercado, né? Então, eu acho que aquele objetivo ali, naquele momento, foi cumprido, né, através dessa ponte improvisada, digamos. Mas Claro. foram ações que a gente fez. Além disso, a gente também recuperou alguns bueiros já existentes que faltava manutenção, bueiros que não davam vazão. A gente ainda conseguiu, meio que precariamente, mas a gente conseguiu aproveitar, né? Drenamos umas estradas lá. E a ação mais importante que a obra maior, de maior vulto que a gente conseguiu executar neste ano, foi a reestruturação do Boqueirão dos Martins, no terceiro distrito, no Caveirazinho. Essa foi uma obra que vai marcar o governo aí. Foi uma obra que atende aquela comunidade lá e outras comunidades, Mato Seco, enfim, uma região muito íngreme, de palco ali de vários acidentes, e uma área realmente difícil, um local difícil de trabalhar, mas que a gente conseguiu realmente dar outra cara para aquela região ali, né? As pessoas ficaram contentes ali, a gente percebe esse feedback aí, né? Então a gente fez uma reestruturação total ali, alargamos a pista, levantamos a estrada, rebaixamos o topo do Boqueirão, porque era um obstáculo, é um obstáculo natural ali que os veículos de carga, principalmente, muitos veículos de carga não conseguiam vencer, né, a subir, né? E os veículos pequenos, veículos de passeio também tinham dificuldades por causa do terreno muito difícil. Então hoje se anda, sobe e desce o Boqueirão lá bem tranquilamente, com segurança, né? E essa é uma obra aí que valeu o esforço de todos. Secretária, e para além, então, né, de todas essas ações que impactam diretamente, né, que são obras executadas, né, aí no interior do município, também tem muitas ações mais administrativas, né, que a Secretaria se envolveu aí ao longo de 2025. O senhor pode explicar um pouco mais para a gente? Ações administrativas importantes que a gente executou foi uma delas, a recuperação, se não dá para se dizer total, mas muito, um alto índice assim de recuperação da nossa frota. A nossa frota, ela é diminuta, são poucos os veículos e equipamentos que a gente possui, né, que a gente recebeu. Dá para se dizer que 90% aí, 80% estava inoperante ou quase isso, né? Então a gente recuperou
Conseguimos equipar os caminhões de transporte de carga com pneus novos, a manutenção periódica, aquela manutenção preventiva, troca de óleo, filtro, enfim, né, que permite, né, que o equipamento, que a máquina tenha mais tempo útil, né? Máquinas que estavam à mercê de perder a garantia por falta daquela manutenção obrigatória, a manutenção do fabricante, né? A gente conseguiu manter as garantias das máquinas e, acima de tudo, dão mais segurança para os nossos servidores, que são aquelas pessoas ali que estão no dia a dia, que enfrentam todas as dificuldades do terreno, que levam aquelas nossas máquinas ali na palma da mão ali, né? Então nós nos preocupamos bastante com a segurança dos nossos servidores, que são os heróis ali, os que fazem acontecer realmente, né? Além das manutenções, a gente também conseguiu realizar licitações, né, registro de preço, e essas licitações aí a gente conseguiu realmente um preço justo, tanto em material de consumo, em produtos que a gente precisa, quanto em serviços, né? A gente tinha aí um registro de preço anterior, de material de consumo, especificamente do material que a gente utiliza na secretaria, que seriam tubulações, né, para a construção dos bueiros. Isso a gente tem orgulho aí de baixar o preço. Teve itens lá que a gente conseguiu baixar 70%. Nossa, Em relação. é uma economia muito grande, né, secretário? Se a gente pegar toda a ata de registro de preço anterior e a ata do registro de preço atual, isso é público, né, para que as pessoas entendam. A licitação é um mecanismo pelo qual o órgão público adquire tanto material de consumo, peças, enfim, ou serviços, né? Então, ele está ao alcance de todos, está no site, inclusive, né? Tem o registro anterior, tem o registro atual, então as pessoas podem aferir o que a gente está comentando agora, né? Então, tem itens ali que foi 60%, 70%, 40%. E para exemplificar assim de uma maneira mais prática, é evidente que a gente não vai comprar tudo que está ali, né? Mas se nós fôssemos comprar toda a ata de registro de preço anterior e a atual, eu creio que uma economia aí de 1,5 milhão mais ou menos aos cofres públicos, sem exagero, né? Mas, dando sequência aqui à nossa entrevista, né, secretário, a gente sabe que aqui o município, a nossa região, na verdade, enfrenta uma grande variação climática, né? Então, a gente tem esse desafio natural. Então, eu queria saber do senhor como que a secretaria tem se preparado para enfrentar, né, essas adversidades que fogem do nosso controle, né? Que por mais que a gente se prepare para enfrentar, porque a gente sabe, né, o período que tem mais chuva, o período que tem menos chuvas, mas como que a secretaria faz para se preparar para esses desafios, né, desafios climáticos? O clima é um imenso desafio, né? E nos últimos anos aí, o nosso clima vem mudando muito, né? As precipitações pluviométricas são fora da régua, né? Fora da linha. E a gente sempre, quando vai executar algum serviço, a gente já procura fazer uma drenagem. A gente melhorou bastante a drenagem das estradas, né? O escoamento da água, porque a chuva, as enxurradas ali, eu não gosto muito de fazer comparação, assim, não gosto, mas gosto para mim, mas fica para mim, né? Para a gente conseguir projetar. Para ter uma ideia, o mês de setembro deste ano choveu 140 milímetros a mais do que o mês de setembro do ano passado. Então, e essas enxurradas,
nos causam um grande transtorno, né? Como causaram já grandes transtornos em administrações anteriores, e não é diferente, e cada vez o clima tá mais agressivo, digamos, né? Tá muito mudado. Tem estradas aí que não tem uma estrutura de solo boa ainda, né? E aí é erosão, é desmoronamento. Então, esses obstáculos aí são de grande desafio para nós, mas a gente vem nos preparando, vem fazendo esse trabalho de escoamento das águas, de levantar as estradas, né? Legal, então, secretário. E agora a gente fez todo esse panorama aí de 2025, né? Então eu aproveito já para perguntar para o senhor se já temos aí pela frente um planejamento para o 2026 que já está batendo a nossa porta, né? Pois é, nessa época aí o 2025 já foi, né? Apesar da gente não parar, estamos com as equipes no campo aí, né? Mas a resposta é sim, a gente tem planejamento para 2026. A estrada do segundo distrito no Areial ali, né? A gente não conseguiu, a gente fez um patrulhamento ali, começamos a colocar balastro em alguns pontos, e o clima não nos permitiu, né, que avançássemos, mas é uma das missões. Se a gente não conseguir ainda este mês fazer alguma coisa ali, vira o ano, é um dos objetivos nossos, é um das programações nossas, é atender aquela comunidade ali. O que está mais próximo da gente executar ainda este ano é a manutenção da Lagoa Branca, na região do Caverá, lá na divisa com Alegrete. Tendo em vista que nós temos uma equipe lá já há dias, essa equipe fez toda a extensão da estrada do Buracal, Passo do Santo Agostinho, Chirca, estamos chegando no Rincão dos Duarte, que são estradas aí que havia muito tempo sem manutenção. A gente tem relatos aí de que tem estradas, Rincão do Batista, estradas aí que há 10, 12, 20, 22 anos, relatos dos moradores, né? Tem uma estrada específica, essa estrada ainda está a placa na estrada, que é a estrada do Bom Retiro. Tem uma placa lá na entrada, quem vai pela BR-290, que entra à direita na estrada do Bom Retiro, tem uma placa informando que a estrada não recebia manutenção há 12 anos. Essa placa, algum morador, algum produtor colocou ela lá. Temos aprovado e esse dinheiro já está em conta, inclusive. A gente não conseguiu executar por falta de tempo, de equipamento, enfim, mas será uma das ações deste ano, que é um aporte de 299 mil, mas hoje está em 315, quase 316 mil reais, que é para a recuperação da estrada. O nosso projeto começa na estrada da Cruz de Pedra, aqui na mineradora Jopim, passando pelo Saicanzinho, Torpaço, vai chegar a São Leandro, depois nós vamos entrar no Mato Seco até a escola, o Polo Alicipanto. Além disso, ainda temos para executar aí uma obra no Passo do Blanco, lá na região de São Leandro, na divisa com o município de Livramento. Isso é uma parceria com o ICMBio, não estou lembrado, mas 140 mil ou 110 mil para fazer uma pranchada, uma passagem molhada lá. A gente já apresentou o projeto, já está. Falta, porque a nossa participação é
na estrutura do terreno ali, né, na preparação do terreno para que a empreiteira execute o trabalho, né? Então, são projetos, são ações que a gente prevê para o ano de 2026. Além da busca de mais investimentos, né, através dos programas, dos projetos, aí a gente está sempre, como eu disse e reitero, o setor de captação nosso não para, né, e é muito competente nesse sentido, e a gente está sempre buscando recursos, porque a receita do município, a arrecadação do município a receita advém dos tributos, né? Então ela é muito limitada, né? E a gente tem que se valer desses programas aí, qualquer programa estadual, federal, a gente tem que estar atento com projetos, com plano de trabalho que viabilizem a captação desses recursos que são importantíssimos. Muitas expectativas positivas aí para 2026, né? Muitos projetos, muitas ações, muitos movimentos da Secretaria no interior de Rosário do Sul. E aí, para a gente encerrar aqui essa nossa entrevista no Conexão Prefeitura, eu queria ver se o senhor quer deixar uma mensagem para os moradores do interior, especialmente hoje, né? Já que a gente está falando sobre as estradas, sobre o trabalho feito pela Secretaria de Estradas de Rodagem. Então, a sua mensagem para os moradores aí do interior do município. Agradecer a confiança da gestão, do prefeito, vice, do grupo de gestão, no nosso trabalho. Agradecer, antes disso ainda, né, ao grande arquiteto do universo, por nos proporcionar esses momentos aí, adquirir conhecimento, fazer novas amizades, né, experiências novas, amizades, enfim. Isso não tem preço, né? A mensagem é de agradecimento, né? Agradecer a todos os produtores, empresários, moradores, investidores, aqueles usuários das vias que têm nos ajudado de forma incansável. O simples gesto de nos alcançar um copo d'água é uma ajuda imensa, né? Um abraço, muito obrigado que os nossos servidores recebem é imenso, e a gente tem que agradecer isso. Os servidores da Secretaria de Estradas e Rodagens fazem a diferença. Esses são heróis. Sem eles, sem a ajuda da comunidade, eu não teria feito 50% do que a gente fez. Sem eles, eu não teria feito 10%. São incansáveis, são comprometidos, são profissionais, realmente merecem o nosso máximo respeito. Então, um Feliz Natal e um Ano Novo abençoado para todos nós. Perfeito, secretário, obrigada. Aqui nosso desejo, né, então, aí juntamente do executivo, né, de um próspero ano novo, né, a gente ainda vai se encontrar aqui no Conexão Prefeitura com os ouvintes, com os espectadores, mas com a participação do secretário, encerrando hoje, então, fazendo aí uma retrospectiva de 2025 da Secretaria de Estradas de Rodagem. O Conexão Prefeitura, essa edição de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a companhia dos ouvintes da Rádio Marajá e também de todo mundo que nos assiste no YouTube e também que nos escuta no Spotify. Conexão Prefeitura, como você sabe, transparência, participação e cidadania é o nosso canal de comunicação, conectando aí o executivo, as ações do governo municipal com a comunidade de Rosário do Sul. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.